Caro amigo, caro telespectador, uma boa tarde para você, um bom dia para você, uma boa noite para você. Sabe por que eu estou dizendo assim? Porque eu desejo que todo o seu dia seja abençoado. É uma alegria muito grande entrar na sua casa e te desejar que seja um dia todo abençoado por Deus. Meu irmão, estamos no mês missionário, esse mês celebrado para nós e por nós. Porque eu sou missionário, você é missionário. Você é uma mãe missionária, você é um pai missionário, um profissional, um sacerdote, um pastor. Você é um missionário, porque você é batizado na fé de Jesus Cristo. Eu sou batizada, nós não fomos batizados, nós somos. E se somos batizados, nós somos missionários com Jesus Cristo. A missão de Jesus, Ele delegou a todos aqueles que viessem após Ele e fosse batizado na sua fé. Então nós somos discípulos porque buscamos em Jesus o conhecimento. E somos missionários porque vamos com Jesus levar o que aprendemos. E é uma alegria muito grande partilhar com você a palavra de Deus nesse mês missionário. Hoje, o Evangelho vem nos falar, é o Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo de 18 a 21. Hoje é dia de Santo Antônio Galvão, esse grande mestre, esse grande sacerdote que viveu sua fé e que nos ensina a viver sintonizados, ligados a Jesus Cristo. Aí nossa fé produz frutos. Porque a fé, ela não é algo nosso, ela é um dom que nós recebemos. Mas Deus nos deixou a liberdade de cultivar, de aumentar, de partilhar ou então de simplesmente deixar guardado. É um dom, é um presente. Se eu exercito a minha fé, se eu partilho a minha fé, se eu compartilho a minha fé, ela produz muitos frutos. E como eu sou a beneficiada? Porque a fé pessoal é algo que me leva até Deus e que traz Deus a mim através de Jesus Cristo. A fé partilhada é a minha fé em Deus, com Deus, em Jesus Cristo, comunicada àqueles que vivem e convivem comigo. É uma fé que produz frutos de bondade, de diálogo, de compaixão, de partilha, de ajuda. E a minha fé social é uma fé que, junto com Jesus, com a minha comunidade família, minha comunidade igreja, minha comunidade bairro, a gente une e compartilha com aqueles que precisam da nossa ajuda, não só espiritual, mas também uma ajuda material. Quantas pessoas que precisam dessa ajuda, desse socorro? Mas não adianta socorrer só com matéria. Porque é o Espírito que grita por socorro. Então, meu irmão, o Evangelho de hoje, Jesus nos fala a que é semelhante o reino de Deus. O reino de Deus é algo tão grande, tão extenso, tão imenso, mas ao mesmo tempo tão pequeno, tão simples, tão humilde, que ele nos diz, Jesus nos diz, que o reino de Deus assemelha a um grão de mostarda. Você conhece o que é um grão de mostarda? É uma semente tão pequena que para você senti-la, você tem que apertar entre os dedos. Ela é tão pequenina, mas dentro dela tem a vida da sua espécie, a vida da mostarda. E ao ser plantada, cultivada, ela cresce e torna-se uma grande hortaliça, uma grande planta. E fala aqui a palavra que até os pássaros dos céus vêm alojar sobre ela, buscar alimento sobre ela. Ele diz ainda, o que mais eu posso dizer que é semelhante ao grão de mostarda? É semelhante ao fermento. Uma pequena dose de fermento que você põe numa bacia de massa e ao ser bem misturada, aquela massa cresce e dá sabor. Porque a massa sem fermento, ela não tem sabor.
A massa com fermento, ela é saborosa. Então o reino de Deus é algo que está comigo, que está com você, que está entre nós. Mas que se a gente não tiver um olhar também humilde, um olhar corajoso, um olhar de bondade, um olhar de misericórdia, a gente não sente. Porque nós ficamos presos nas grandes coisas. E as grandes coisas desaparecem, são passageiras. Por maior que seja um navio, por maior que seja um avião, por maior que seja um prédio, um dia ele vai vir abaixo. Cedo ou tarde ele acaba. O reino de Deus não. O reino de Deus existiu ontem, existe hoje e existirá sempre. Então, Jesus nessa palavra nos chama a atenção para os pequenos detalhes que acontecem nas nossas vidas e a gente às vezes nem percebe. São os milagres do dia a dia. É o milagre do amanhecer que nós não valorizamos, nem agradecemos a Deus esse estrondoso milagre do sol ir e voltar para nos iluminar. É o milagre do vento que sopra e nós não agradecemos. Nesses dias de calor a gente vê o quanto é necessário o vento para amenizar um pouco a força do aquecimento do sol. É o milagre do amor que nós sentimos e que alguém sente por nós e nós somos tão ingratos. Quantas vezes somos ingratos como pai e mãe, não sentimos o amor de nossos filhos por nós. Não sentimos os pequenos detalhes que eles pedem de nós. Eles não querem grandes coisas, eles querem pequenas. Ele quer um colo, ele quer um ouvido para ouvir, ele quer um ombro para ele recostar. Também nós, esposas e maridos, né? Eu como esposa e você como marido, na sua casa com sua esposa. Quantas vezes que ela não está te pedindo nada, ela quer a sua presença. Quantas vezes você, esposa, seu marido não quer uma casa brilhante, seu marido não quer você toda emperiquetada, ele quer você bela como você é, cuidada como você é, mas ele quer a sua presença. Mas uma presença mesmo, não é aquela presença rabugenta. Quantas vezes que nós estamos perto um do outro, em vez de curtir esse milagre do amor de Deus, que é o reino de Deus acontecendo ali entre duas vidas, e nós desperdiçamos isso, jogamos fora. E eu falo muito isso, sempre falei, sempre vou falar, porque eu trabalho com família a minha vida inteira, sou casada há 51 anos, tem 6 anos e meio que meu marido me espera no céu. E como é gostoso saber que nós vivemos 45 anos partilhando o amor, partilhando a fé, partilhando a bondade, vivendo a nossa fé pessoal, vivendo a nossa fé comunitária na nossa família, na nossa igreja, mas também vivendo a fé social, ajudando quem precisa. Então, meu amigo, aproveita quem está do seu lado, não jogue fora. Ontem eu estava comecei a ler um livro que eu achei assim tão bonito, tão importante. Augusto Cury nos conta, né, uma história de alguém que tinha uma fortuna imensa na mão e por essa fortuna ele foi deixando os filhos e a família de lado. Não que ele não gostasse, que ele não amasse, mas o tempo foi cada vez ficando mais curto. E ele, pelo excesso de compromisso, pelo excesso de trabalho, ele foi deixando de lado o maior tesouro que ele tinha, que era a família, que era o reino de Deus, que ali naquele meio estava acontecendo, e ele encantou com as coisas que passam. E certo dia essa família viajou e ele ainda foi no aeroporto levá-los e dizendo: eu não posso ir porque eu tenho esse compromisso. E o avião que conduzia a sua família foi vítima de um atentado. E o alvo do atentado era ele, porque ele que era o milionário que alguém queria pegar. E ele perdeu toda essa família. Foi tudo, virou pó. E o escritor conta que esse homem perdeu a direção, perdeu o sentido e largou tudo e virou um andante, virou um mendigo. Não que ele precisasse pedir, mas ele quis se tornar esse pedinte, porque ele sentiu o miserável dos miseráveis, porque ele deixou tudo aquilo que era belo, que era rico, que era sua família, que é o tesouro que todos nós devemos cultivar com todo afinco. Isso não nos impede de trabalhar, de ter conforto, de ter posses. Deus não condena. O que Deus nos aconselha
é não investir só no que está por fora. E o escritor continua a dizer, esse homem, um vendedor de ideias, um doador de ideias, mas um miserável dos miseráveis, porque perdeu tudo aquilo que era o seu chão. Então, meu irmão, minha irmã, eu te convido a olhar em volta de você. O reino de Deus está acontecendo aí. Com essas pessoas maravilhosas que Deus colocou na sua vida, seus amigos. Com essa pessoa maravilhosa que Deus colocou no seu trabalho, na sua rua, na sua igreja. Valorize você. Dentro de você começa a nascer esse reino. Então, meu irmão, o reino de Deus ele é tão pequenininho, mas ele se torna tão grande, tão amplo, à medida que nós o deixamos acontecer. Que nós não o ignoramos e queremos amontoar aquilo que está por fora e nem nos pertence. Porque quando a gente morre, a gente não leva nada. Então, meu amigo, o convite fica para você a perceber, a aumentar a sua percepção. Vendo um sacerdote pregar há poucos dias e vendo a multidão que o procura, eu fiquei ali contemplando, meu Deus, como nós estamos como ovelhas sem pastor. Como nós temos necessidade desse amor de Deus e nós achamos que esse amor de Deus é doado pelo outro. Sim, Ele pode nos ensinar o caminho, mas o amor de Deus só Ele pode nos dar. Não tem como buscar no outro ser humano aquilo que só Deus pode nos dar. Eu posso ser a seta, você pode ser a seta, você pode ajudar. Mas é como a alimentação, você pode encher a mesa, você pode fazer um banquete, mas só quem come se alimenta, se nutre. Só quem coloca a mão, coloca no prato e coloca na sua boca e come é que vai ser nutrido por aquele alimento que está sobre a mesa. Então, meu irmão, quantas vezes nós buscamos? Há pouco tempo a gente participava de um curso onde Dom Moacir Arante falava para a gente sobre a Eucaristia. Toda a Eucaristia é de cura e libertação, toda ela, porque é o mistério da paixão e morte de Jesus se repetindo ali, por mim e por você. É Jesus doando a vida, nos orientando pela palavra e nos alimentando pela Eucaristia, pelo seu corpo vivo na Eucaristia. Então toda a Eucaristia é de cura e libertação. Então peça, se você está com depressão, se você está com alguma enfermidade, se você está com alguma dificuldade de relacionamento, vai à Eucaristia, participa e peça, porque ali está acontecendo o mistério do amor, o maior mistério que pode acontecer e que pode acontecer em todos os tempos. Um Deus dará vida por nós e se tornar vivo para que eu não ficasse órfão, nem você. E a gente vê no mundo uma orfandade muito grande. Temos um Deus vivo em Jesus do nosso lado, dentro de nós, os nossos irmãos. E este Deus vivo é muitas vezes ignorado, o reino dele é abandonado e nós tornamos órfãos. Nós acreditamos que o outro pode resolver por mim. Não. Ele pode me ajudar, mas quem pode resolver a minha pendência sou eu, porque Deus está em Jesus toda hora a dizer para mim: o que queres que eu faça? Então, meu irmão, vamos observar e vamos aproveitar esse reino que acontece em tudo e em todos os lugares e em tudo aquilo que está ao redor de mim. Basta eu querer enxergar e participar da construção desse reino. Fica com Deus, que Deus te abençoe.